Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando esse nosso super curso de Manual de Redação da Presidência da República, nós estruturamos em capítulos, né, cada capítulo uma aula específica, e agora a gente chegou no capítulo 5, né? No capítulo 5 nós vamos trabalhar a técnica legislativa e atos normativos, né? Ou seja, quais são as orientações do manual em relação à técnica legislativa e atos normativos, né? Capítulo 5 do manual. Tudo, né? Claro, a gente vai aí 100% a fonte da nossa aula é do próprio manual. Inclusive, nessa aula nós iremos aportar até o manual no PDF e lá nós vamos ministrar a aula, tá? Direto ao assunto, né? Fazendo uma breve ajuda à memória, uma introdução do que nós iremos trabalhar nesse capítulo, nós temos aqui, né? A técnica legislativa entre si, né? Tópicos da técnica legislativa, então diversos tópicos, né? Apostilamento, que é destinado aí à gestão de recursos humanos, né? Atos normativos, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto e portaria, né? Sem muita demora, vamos direto aos atos normativos, né? Olha quantas janelas abertas aqui, né? Pronto, aqui, ó. Técnica legislativa. Então, a técnica legislativa, nós iremos ministrar essa aula, tá? Opa, né? Não foi aqui. Tem que dar um ESC, né? Vamos lá, de novo aqui. Isso, né? ESC aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Calma, professor. Muita calma aqui. Pronto. Tá? Pronto, agora vai. Né? Agora vai. Agora nós vamos. Pronto aí, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Senão. Isso, tá aí, né? A técnica legislativa. Vamos ampliar esse zoom aqui. Para que o aluno aí tenha. Tá? Professor, aqui não é para ampliar o zoom, professor. Vamos aqui novamente. Mas que é isso, professor? Não corta não, deixa direto aí. Pronto, aí, ó. Você tem que apertar o CTRL e mais a barrinha de rolagem, né? Técnica legislativa, vamos colocar aqui na página certinho, né? E ato normativo, capítulo 5, objeto da nossa aula aqui, né? Técnica legislativa. O que vem a ser, gente, assim, a técnica legislativa, né? Deixa eu só regular certinho aqui a paginação. Bacana, né? Regulei aqui a paginação. Então, nós temos aqui a técnica legislativa, nada mais é o quê? Que uma sistematização. Tá? Então, aqui nós iremos trabalhar diversos pontos importantes em relação à sistematização da edição de normas. Professor, desde a organização de artigos, incisos, capítulos, seções, livros, exatamente, a gente vai estudar aí em detalhes essa sistematização para elaboração de normas, né? Então vamos lá, né? Então a técnica legislativa é uma recomendação que a gente tem que ter o quê? Um sistema, uma sistematização, né? E essa sistematização, nós temos aqui dois tipos de sistematização. Nós temos uma sistematização em lei interna, né? E a externa. O que vem a ser a interna, né? A compatibilidade teológica e a ausência de contradição lógica. Então, olha aí, a sistematização interna. E a externa, professor, é a estrutura da lei. É o formato da lei, como ela vai se apresentar para o seu público, né? Este aqui é um assunto que é muito interessante para mim, né? Eu gosto muito desse tipo de assunto aqui. Primeiro que eu tive uma experiência na Casa Civil, né? Eu tive uma experiência na Casa Civil do Governo do Estado do Mato Grosso. Tive diversas experiências também aí em relação ao Governo do Estado do Mato Grosso na edição de leis, né? Então eu tive a oportunidade aí de redigir algumas leis, né? Algumas legislações. E é exatamente isso, gente. Isso aqui ajuda bastante, né? Ajuda bastante a edição dessas leis, né? Olha lá, interna, né? O que vem a ser interna? Palavra-chave, tá? E sistematização interna da lei. É o quê? Evitar a contradição. Além de evitar a contratação, trata-se do quê? Do conteúdo em si da lei. Tá? Trata-se do conteúdo em si da lei. Tá? Então, o texto da lei ela tem que ser claro, não pode ter contradição e muito menos o quê? Ela tem que ter o quê? Ela tem que ter coerência e coesão do texto. Não pode ter contradição, evitar todo o tempo. Por quê? Porque uma lei contraditória
nós temos o quê? Nós temos diversas aí consequências em relação a isso, né? Podemos fazer injustiça, o texto não fica claro, fica difícil a aplicação da lei. Ah, então isso aí é tranquilo. Vamos lá, né? Tem-se uma contradição lógica, né? Então temos três tipos de contradição. Se, por exemplo, a conduta autorizada pela norma A é proibida pela norma B. Pô, o que é isso, né? Então, uma lei, tá? Olha a importância e a responsabilidade do legislador. Por isso que existe um manual, né? Então, existe todo um controle da lei. Então, a lei A autoriza, a lei B proíbe. E aí, qual lei você vai seguir? Ambos são leis, tá? Ambos têm aí o poder de coerção, né? De coagir, de obrigar. Então, A proíbe. Então, não pode ter isso, então tem que evitar isso, né? A adição de normas discriminatórias dentro do sistema que estabelece igualdade como princípio basilar. Então, hoje nós temos um princípio basilar consagrado na Constituição que diz o quê? Igualdade. Só que tem uma lei de cunho que é discriminatório. O conteúdo dela é contraditório, não está alinhado, né? E, finalmente, né, nós temos aí a contradição teológica, né? Se dá uma contradição entre os objetivos de disposições diversas, de modo que a observância de um preceito importa na nulificação dos objetivos visados pela outra, né? Então nós temos aí o objetivo, né? E outro é o quê? E tem um preceito que importa, vai de outra lei que fica nulo, tá? Ou seja, não tem eficácia essa lei, tá? Então isso aí é contradição interna. E a externa? A externa é mais interessante, né? É o que? É a estrutura básica que a lei, né, deve constituir na sua sistemática externa, né? Exemplo de estrutura. Então nós temos aqui exemplo de estrutura. Então é a organização do conteúdo, né? Então nós temos aqui, ó, por exemplo, Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição. Então nós temos o preâmbulo, né? Preâmbulo que vai ser tipo uma pequena resenha, né? O propósito dessa Constituição, nós do povo, para nós representantes do povo brasileiro, né? Isso é o preâmbulo, né? Preâmbulo da Constituição. E a nossa Constituição toda ela dividida em títulos, né? Nós temos título 1, dos princípios fundamentais, né? Basicamente do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. Nós temos o quê? O capítulo 2, título 2, que é dos direitos e garantias fundamentais. Então, esse aqui é um exemplo, a gente vai detalhar bastante isso aqui na aula, né? Bastante mesmo, né? Então, você pega aqui, dos direitos e garantias fundamentais, né? É dividido em vários capítulos, né? Um capítulo exclusivo, que é basicamente o artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos, né? Vai tratar sobre esse assunto. Capítulo 2º, dos direitos sociais, a relação de emprego, tá? Capítulo 3º, da nacionalidade. 4º, dos direitos políticos. E 5º, dos partidos políticos. Olha a organização, né? Então, isso que é a sistematização externa. Calma, isso aqui é só a introdução. A gente vai explicar cada item desse com vários exemplos, né? Tenho certeza, se você acompanhar essa aula daqui até o final da aula, você vai ter uma compreensão bastante clara em relação às leis, né? Ó, título 3º, da organização do Estado. Aí vamos lá, da organização política administrativa. Capítulo 2, da União. 3, dos estados. 4, dos municípios, ó, da organização política administrativa, né? Isso aqui é o que? É geral em relação ao assunto, né? Ó, ao assunto o quê? Ao assunto da organização do Estado. Dentro da organização político-administrativa, né? Aqui a gente está falando do Poder Executivo, nós temos a União, que é o federal, nós temos os estados e os municípios. Observem que ele usou cada um em um capítulo específico, né? Outro capítulo 5, ó, do Distrito Federal e dos territórios, tá? E aí, professor, são dois assuntos? Dois assuntos, né? Ele criou uma seção só para falar do Distrito Federal, ó, seção 1, e seção 2, ó, somente para falar dos territórios. Capítulo 6, da intervenção, o 7º, da administração pública, né? E assim por diante, ó. Vamos subir aqui, ó, da administração pública, né? Da administração pública, nós temos, né? Nós temos aqui, ó, disposições gerais, dos servidores públicos, tá? 3, né? Ó, dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, e das regiões, e assim por diante.
Então, isso é a sistematização interna. Isso aqui é a parte introdutória, nós iremos detalhar isso, tá? Esse tipo de organização. Vou trazer vários exemplos de leis, né? Então, a sistematização das leis mais complexas observa o seguinte esquema básico, né? Tá, professor, qual que é o esquema básico de organização que nós temos aqui? Roteiro, tem que estar no caderno, né? Você tem que anotar, assuntos grandes, né? Livro, né? Primeiro, livros. Aí, livros, né? Aí nós temos aí, dois, títulos. Agora, são assuntos gigantescos, né? Depois você subdivide o livro 1, livro 2, livro 3, né? Você tem um título, né? Aí do título você vai subdividir, tá? Você vai subdividir em capítulos, ok? Depois, seções e subseções. E depois, artigos. Já dando uma geral em relação a isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou voltar para o nosso PowerPoint, tá? Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Vou pegar uma tela branca aqui para nós e vou fazer o seguinte, vou dar uma organização, né? Então aqui, sistematização de leis, o assunto. Sistematização legislativa. Exemplo, livros. Aí dos livros é subdividido em títulos. Ok? De títulos pode ir a capítulos. Assuntos muito complexos, né? Aí nós temos as seções. Depois nós temos aqui as subseções. Isso aqui é a distribuição dos conteúdos. Tá? E aí, professor, tem mais coisa? Tem mais coisa. Tá? Chegou nas subseções, você bate no artigo. Tá? O artigo, ele pode conter incisos. Ele pode conter, olha aí, né? Parágrafos. Aí. Pronto. Aí. E aqui tem mais um pouco, a gente vai estudar já já. Olha aí. Isso aqui tem que estar na cabeça do aluno, cara. Né? Sistematização legislativa, Livros, né? Aí a gente tem outra forma. A gente ser livros, ele pode colocar parte. Parte, tá? Vou colocar livro, parte. A parte geral, parte especial. Por exemplo, o Código Penal tem parte geral e parte especial. A gente vai chegar nessa parte, tá? Partes, né? Vou colocar entre aspas aqui, tá? Então, sistematização. Então, isso aqui é uma técnica legislativa, tá? É uma técnica legislativa, né? Opa, vamos lá. Vamos lá, vou voltar para o nosso documento. Aí, né? Falamos, agora a gente fala do artigo, tá? Do artigo, tá? Primeira coisa que o texto traz, coisa básica, eu já sabia disso, tá? Como que você se escreve do artigo de 1 ao 9? Primeiro que não é 1 ao 9, é de 1 ao 9, né? Então, olha só. Opa, peguei aqui. Opa, fica aí, canetinha. Segundo a Lei Complementar 95 de 98, apresenta as regras para a numeração dos artigos. De maneira que este artigo até o 9, então é o seguinte, o primeiro ao 9, tá? Deve adotar a numeração de artigos, né? De maneira, até o artigo 9, deve adotar a numeração ordinal. Boa pergunta, né? E depois,
do 10 em diante, você vai usar o cardinal. Ah, professor, lá na prova estava artigo 15º. Está errado, não é 15º. É artigo 15. É cardinal. Ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. De 1 ao 9 é cardinal. Ordinal, perdão, né? Então não existe, não é? Essa aqui é uma estrutura legal, tá? Então tá aqui outra regra importante, né? Ó, a partir do 10 emprega-se numeração cardinal, correspondente do seguinte ponto final. Então é o seguinte, ó, vamos lá, né? Ó, vamos lá. Início, ele é assim, ó. Ó, artigo, tá? Ó, artigo, ó. Quando você vai citar esse artigo, aí o A é minúsculo, ó. Ó, artigo, ponto 10. Né? Tá aí, né? Ó. Aí. Pronto. É isso aí, ó. Tá? Pronto, ó. Inicial da maiúscula sem traço antes do início do texto. Então é ponto, tá? Então não é assim, ó. Artigo 10, tracinho, não. É ponto aqui, tá? Isso que está dizendo aí. Vamos apagar aqui o quadro, que tem mais coisas, né? Ó, maiúscula, os textos dos artigos serão iniciados pela letra maiúscula, encerrados com ponto, né? Com ponto final, exceto quando tiver incisos, né? Quando tiver incisos que serão encerrados por 2 pontos, né? Vamos chegar no inciso aí, né? Então vamos lá, né? Ó, cada artigo deve tratar de um único assunto. Isso é legal. Cada artigo deve tratar de um único assunto. Bacana, né? Cada artigo deve tratar de um único assunto. Ok, fechou, né? Então o que eu falo, cara, né? Eu chamo, tá? Do artigo. Eu chamo o artigo, ó, o artigo. Todo artigo. Ó, todo artigo, tá? Ele tem uma cabeça. A cabeça do artigo. Tá? É a cabeça. É a ideia central. Cada artigo recomenda-se que tenha apenas um assunto a ser tratado naquele artigo, tá? Aí que fala, ó, conterá exclusivamente, né, ó, um único assunto, tá? Esse único assunto do artigo é chamado de caput. Tá aí, ó, caput, tá? Um único assunto, caput, né? Eu já vi muitos alunos, né, falar o caput, professor. O que é esse caput? Porque o cara faz a situação, né, a citação, né? Segundo, né, o artigo 37, caput da Constituição Federal. Ou seja, se você pega o artigo 37 da Constituição, tá aqui, eu vou pegar ele aqui na minha Constituição aqui de consulta rápida, né? Ó, vou pegar aqui o artigo 37, meus amigos, ó. Ó, os artigos 37. Aliás, eu vou pegar aqui direto aqui na... Vou pegar direto aqui na internet. Professor, né? Olha, a tecnologia é bom por isso, ó. Constituição, tá aqui, ó. Ó. Tá, vamos pegar outro aqui, ó. Tá, o artigo 60, tá? Qual que é o caput? O caput, né? Ó, a cabeça, isso aqui, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, 2 pontos, tá? Então, esse aí é o caput, né? É a cabeça do artigo, né? Só que olha o tamanho desse artigo. Olha como é que ele é organizado. 2 pontos, né? Ó. Quem pode fazer a emenda? Ó, 1, 2, 3. 3 situações podem fazer as emendas, né? À Constituição Federal, né? Aí nós temos os parágrafos, né? Os parágrafos vão tratar de assuntos referentes ao cabeça do artigo, né? Ó, tá? Então esse aqui é o tamanho do artigo, né? Então quando o cara coloca, tem 5, né? Ó, o artigo 61, tamanho do bichão, tá? Então nós temos isso. Então o caput, né? É o que? A cabeça do artigo, né? A cabeça do artigo. Vamos voltar lá
na nossa... Opa! Então tá aqui, a cabeça do artigo, né? É o conteúdo básico, né? Tá aqui. E esse caput aqui deve ter o quê? Assunto. Vou colocar aqui, ó. Tá? Ó. Ó, assunto. Tratar de um único assunto, ó. De único assunto. Quando você tem um artigo, gente, que trata de dois assuntos, fica confuso, cara. Entendeu? Ah, isso aqui eu não quero. Pronto. Então, tá aí, ó, tá? Dois assuntos, né? O artigo conterá exclusivamente a norma geral, o princípio, as medidas complementares e as exceções deverão ser expressas no meio de parágrafos. Tá aí. Então, tá aí. Então, olha só. Então, a ideia central é no artigo. Professor, eu tenho duas exceções. Cara, né, as exceções, as particularidades, né? As complementações da ideia central deverão ser retratadas por meio do parágrafos. Então, você tem um artigo, tem os parágrafos, né? Vamos lá. Quando o assunto requerer discriminações, o enunciado comporá o caput do artigo e os elementos de discriminação serão apresentados de forma de incisos. Olha aí. Quando o assunto requerer, qual assunto? Aquele que está no caput do artigo. Requerer discriminações, né? O enunciado comporá o caput do artigo e os elementos de discriminação serão apresentados de forma de incisos, né? E aí, professor? Cara, sem querer, a gente viu um exemplo desse. Vamos aqui, ó, tá? A Constituição, ó, olha aqui, tá? Se eu perguntar para você qual que é a cabeça desse artigo aqui, do artigo 60, é fácil. A cabeça do artigo 60 é tudo isso aqui. Ah, professor, e esse inciso? Esses incisos aqui, tá? Compõem o caput. O caput, né? Compõe. Ó, 2 pontos, né? É a discriminação, enumeração, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. 2 pontos. 1 terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado. Ok, né? 1 terço, ó. Tá? 2, do presidente da República, né? 3, de mais de metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, né? Ou seja, quais são as hipóteses de emenda da nossa Constituição? 3. Então tá aqui, tá enumerando, tá complementando. Então, isso aqui, ó, artigo 60, né? Tá aí. Professor, quando eu quero me referir ao inciso 2, como é que você vai escrever? Você vai colocar o seguinte, né, ó? Você vai colocar aqui, ó, Constituição Federal de 88, vírgula, artigo 60, vírgula, inciso 2º. Pronto, tracinho e você faz a anotação. Olha aí, fica bonito o texto, né? Então, isso aí. Então, essa aí é a estrutura, né? Para você entender a lei, né? Você estudar por leis, né? Eu falo porque eu sou professor de legislação aqui, eu adoro estudar por leis, né? Então, eu tenho todo esse cuidado, né? Voltando aqui, tá? Ó, ok, forma de inciso, ó. As expressões devem ser usadas em seu sentido corrente, exceto quando se tratar de assunto técnico, hipótese na qual será preferida a nomenclatura técnica peculiar ao setor de atividades sobre o assunto que pretende legislar. Ou seja, né, as expressões têm que ser sentido corrente, né, ou seja, na forma que a gente conversa, né. As frases devem ser concisas, quanto mais curta melhor, mais fácil a interpretação, passa mais conteúdo. Isso lá na primeira aula já fiz a ajuda da memória. Nos atos extensos, os primeiros artigos devem ser reservados a definições dos objetivos perseguidos pelo legislador, a limitação do seu campo e aplicação e a definição dos conceitos fundamentais que auxiliem a compreensão do ato normativo, né? Pronto, né? Exemplo de artigo, né? Olha aí, ó. Ó, artigo 70, né? Do Código Civil, olha aí, de 2002, ó. O domínio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
Então, isso aqui é o domicílio, né? Da pessoa natural, né? Aí, ó. Agora, do artigo, gente, ó. Regra do artigo aqui, né? Ó. Os artigos podem desdobrar-se, por sua vez, em parágrafos e incisos. Ó, então, parágrafos e incisos do artigo, né? O caso que eu passei para vocês ali, né? Os parágrafos em incisos, estes alíneas e estes em subitens, né? Olha aí, né? Ah, professor, vamos lá, né? Ó, então o artigo. O artigo ele pode ser parágrafos, né? E incisos e parágrafos, ok, tá lá, né? E os parágrafos, né? Ó, então os parágrafos, a gente coloca ali, ó, olha só. Parágrafo segundo, por exemplo, né? Tá aqui, né? Aí tal, 2 pontos, né? Aí você pode, você pode, inciso primeiro, tal, inciso segundo, tal, aí você vem aqui, né? Alíneas, ó, né? A linha A, a linha B, aí, ó, a linha A, a linha B. Aí o outro tem o quê, ó? Item 1, tá? Subitens, né? Aí você tem aqui, ó, 1A, por exemplo, e vai embora, né? Aqui, ó, forma de organização e sistematização da norma. Olha aí, gente, ó, tá? Da norma, né? Quando você vai subdividindo os assuntos, né? Haja assunto para escrever, né? Então, isso aqui é importante, cara. Se fosse cobrar desse assunto, eu cobraria coisas assim, porque, pô, requer, no mínimo, né, que o servidor público aí conheça a estrutura da lei, né? A formatação da lei. Parágrafo, né? Coisas básicas sobre o parágrafo, né? Vamos lá. O parágrafo constitui a técnica legislativa de imediata divisão de um artigo. Ó, imediata divisão do artigo. Quando o artigo ele tem incisos, é porque ele subdividiu o conteúdo do caput, da cabeça, né? O parágrafo sempre foi, numa lei, disposições secundárias. Olha aí, ó. Então você tem na cabeça, tá? A disposição central, tá? O parágrafo é a disposição secundária. E no parágrafo, né? Qual que é o assunto do parágrafo? Ó, ele em que se explica, modifica a disposição principal. Ele pode tratar uma exceção, né? Então vamos lá, cadê aquele que eu coloquei aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá? Caput, né? Tratado. O parágrafo agora, ó. Parágrafo. Ó, ele é secundário. Qual que é o trabalho do parágrafo? Ele explica modifica, ok? Detalha quem? O caput. Caput, tá aí. Essa é a função do parágrafo, gente. Essa é a função do parágrafo, né? Professor, qual que é a representação dele, né? O parágrafo é a representação, ó, aqui, ó, signo sectios, né, em português, o sinal de seção com corte, tá aí, ó. Esse aqui é o parágrafo, né, ó. Essa aqui é a representação dele, parágrafos, né? Tá aí. Esse é o sinal do parágrafo, né? Tem mais assunto? Claro que tem. Ixi, isso aqui é legal, né? Também em relação ao parágrafo existe a prática de numeração ordinal até o nono. Até o nono. Tá aí, até o nono. Tá? Mesma coisa dos artigos, né? Então, ordinal de 1 ao nono, de 10 em diante, ele é o cardenal. Tá? Cardenal. Ah, professor, tem aí... vai no artigo 100 da Constituição para você ver, que trata dos precatórios, né? Rapaz, o artigo 100 dos precatórios é grande demais, então tem diversos parágrafos, né? Tá? Professor, como é que eu devo escrever, né? Você tem que escrever assim, ó, parágrafo único, e não você, quando tem apenas um parágrafo, vou colocar parágrafo primeiro? Não, você vai colocar parágrafo único, escrito, e não só o símbolo e escrever, tá? Não pode, né? Então tá aí a questão do parágrafo, né? Dos artigos, né? Depois dá uma lida, né? Ó, exemplo de parágrafo, olha só, né?
É o parágrafo primeiro. Não é o único, tem mais parágrafos aí, né? Ó, não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei, né? Exemplo de parágrafo único. Então, nós temos aqui, né? A cabeça do artigo, gigante, né? E nós temos aqui, o parágrafo único. Ó, na hipótese de separação judicial, divórcio ou anulação de casamento, cada um dos contribuintes terá o tratamento tributário previsto no parágrafo artigo 2º, né? Para artigo 2º, não o artigo 3º, não o artigo 11, por exemplo, né? Olha aí, ó, olha aqui o ordinal, aqui o numeral, né? Ok. E agora, incisos, alíneas e itens, né? É uma suborganização, né? Uma suborganização. Olha aqui, ó, exemplos, né? Né? Aqui o exemplo do quê? De incisos dentro do caput do artigo, a cabeça do artigo, ó. Artigo 62. A margem de dumping será apurada com base na comparação entre dois pontos, né? Professor, era correto colocar o seguinte, entre, né? Vírgula, né? Ó, o valor nominal, médio ponderado, vírgula, né? Tudo isso aqui, ó, pode ser, cara, colocar tudo na cabeça, mas fica o quê? Fica bagunçado, tá? Fica, pode dar, o leitor, dificulta a compreensão do leitor. Então, a organização do inciso, ó. Inciso 1, valor nominal médio ponderado, ou valores nominais e os preços de exportações comparados à transação a transação. Tá? Então, isso aí é o quê? O inciso. E a linha, né? A linha, você vai utilizar, atenção, 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 a linha você vai utilizar depois do inciso, né? Do inciso. Tá? Depois do inciso, tá? Depois do inciso, olha só. Ó, artigo 15, né? Ok. Inciso 12, ó, o texto da linha inicia-se com a letra maiúscula, salvo quando se tratar do nome próprio, termina com. Ou seja, nesse inciso, nós temos subitens também. Então, a gente vai o quê? Colocar aí as linhas, a linha A, a linha B, a linha C e assim por diante, né? Lembrando que as alíneas, lembrando com o inciso, tá? O inciso, tá? Vamos voltar aqui no texto, né? No slide em branco aqui, tá? Vou até colocar um slide em branco aqui, ó, para ficar fácil, ó. Lembrando para vocês o seguinte, né? Ó, inciso. Ó, inciso. O inciso, ele cabe. Dois pontos, né? Primeiro, para complementar o caput. Tá? Então, vai lá, artigo, tal, dois pontos. Aí coloca inciso 1, inciso 2, inciso 3 e assim por diante, tá? 2, para completar os parágrafos. Tá? Então, você vai estar lá, vai ter, ó, parágrafo 2º, por exemplo, aí vai inciso 1, inciso 2 e assim por diante, tá? Então, tá aí. Então, inciso, né, ele pode completar o conteúdo, a ideia central da cabeça do artigo, né? E o parágrafo, ele pode também complementar a ideia do parágrafo, né? Então, tá aí. Pô, cara, legal demais isso, cara. Isso aqui ajuda a gente até a organizar nosso próprio texto, né? Sistematizar, né? Muito interessante isso, né? Voltando lá, a ideia do inciso, né? Inciso não, das alíneas, né? Voltando à ideia das alíneas. Ó, tá lá, né? Ó, então a linha, aqui, no caso, o inciso que compõe o artigo, alíneas, né? Tá? Vamos lá. Os itens são desdobrados em alíneas e são representados por números cardinais. Tá? Números cardinais, espaço em branco, 1, 2, né? O que é isso aqui, né? Vamos lá, vamos mostrar para vocês, ó. O desdobramento de uma alínea. Números cardinais, 1 ponto, 2 pontos, tá? Olha aí, então temos aqui, né, a cabeça, nós temos os incisos, o inciso nós temos o quê? Ó, para obtenção da precisão, né, empregar a data das seguintes formas, né, tá aqui, ó. Nós temos a linha e a subdivisão das alíneas, nós temos aí, tá, o item, ó, 1, 2, né, 1, 2 e assim por diante, né? Bacana, né? Agrupamento de dispositivos, né?
Agrupamento de dispositivos. O que acontece isso, né? Nós temos 10 artigos que tratam de competência comum, por exemplo. 10 artigos que tratam de competência comum. Então você cria uma seção no ato colocando competência comum. E esses 10 artigos que tratam da competência comum serão agregados nessa seção, por exemplo. Isso é a organização de uma lei. Isso que a gente vai trabalhar nesse agrupamento aqui. Nós vamos trabalhar exatamente esse agrupamento. É uma sistematização externa, né, do texto, do ato normativo. Né? Nós vamos combinar, é uma praxe e a técnica legislativa muito comum. Né? Aí vamos para cá, ó, exemplo aqui, ó, seções, né? De baixo para cima. Ó. Então nós temos aqui, ó, seções, né? Ó, seções é o menorzinho, ó, seção, tem subseção, é antes, né? É um conjunto de artigos que versam sobre o mesmo tema. Por exemplo, ó, da sociedade conjugal e das pensões, né? Ó, nós temos o quê? Uma seção. Todos os artigos nessa seção vão tratar dessa temática, da sociedade conjugal e das pensões. Professor, aí nós temos o quê? Outras seções. Nós vamos agrupar na onde? Nos capítulos, né? Aí, capítulos. O capítulo é formado por um agrupamento de seções ou de artigos, né, da designação de seu nome, que serão grafados em letras maiúsculas, ó, sem o uso de negrito, tá? Identificados por algoritmos romanos, ó. Olha que coisa legal. Então aqui, vamos voltar aqui como é que é a formatação. Então nós temos aqui, ó, a seção, ó, vamos lá. A seção é um conjunto de artigos que versam sobre o mesmo tema. As seções são iniciadas por algoritmos romanos, ó, 2, grafadas em letras iniciais maiúsculas, ó, seção, tá? Da sociedade conjugal e das pensões, e das demais minúsculas em negrito. Em negrito. Em negrito. Eventualmente, as seções subdividem-se em subseções e terão iniciado da mesma forma, né? Ou seja, aqui nós podemos colocar aqui, ó, tá? Só para você ter uma ideia bacana aqui, ó, tá? Seção 2. Então, nós podemos criar aqui, ó, letra maiúscula, ó, seção 1, para tratar o quê? Da sociedade conjugal. E podemos ter nesse caso aqui a subseção 2 das pensões. Super organizadinho, né? Fica até fácil de estudar, fica até fácil de dar aula quando temos isso, né? Então isso aqui é o quê, né? Então a subseção faz parte da seção e as seções fazem parte dos capítulos. Dos capítulos, né? E os capítulos fazem parte da onde? Vamos lá, já sabe, já passei, ó. Do quê? Daqui, do título, tá? Do título aí, ó. O título engloba o conjunto de capítulos, né? Da sua designação deve ser grafada em letras maiúsculas de algoritmos romanos, né? Tá aí, né? Exemplo, né? Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, né? Ó, tudo em maiúsculo, tá vendo? Todo maiúsculo, exemplo, né? E agora o livro, né? Livro, né? Temos aí, ó, as leis mais extensas, como os códigos de conjunto de títulos, são reunidos em livros, né? Podendo estes ser agrupados em parte, né? Que pode ser classificado em parte geral e parte especial. Exemplo de livro, olha aí, né? Ó, parte geral, livro 1, né? Das pessoas, aqui o Código de Processo, Código Civil, ó. Então, livro 1, parte geral. Ixi, vai embora, gente, vai embora, né? Tá certo? Temos aí. Aí nós temos outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, Código Penal. Nós temos parte geral, que vai do artigo de 1 ao 120, tá? E nós temos a parte especial do Código Penal, que é o quê? São os crimes que formam parte do item do artigo 121 em diante. Tá? Do 121 em diante. Então, essa estrutura aqui. Essa estrutura, né? Do livro, tá? Essa estrutura do livro. Especificação, gente, ó. Temática simplificada, né? Por exemplo, aqui, ó, exemplo, ó, competência para propor.
Está lá, né? Ó, incumbe-se os ministros de Estado a proposição de atos normativos conforme as áreas da... É um resuminho, ó. Ele coloca a letra maiúscula, né? Em cima, negritada, né? Porque é o quê? Mas especificação temática simplificada. Tá? Não é dividida em títulos, em artigos, subseções aí, e dá uma visão clara para o aluno, né? Para o leitor, aliás, né? O leitor, né? Ó, pode ser adotada a especificação temática do conteúdo de grupo de artigos ou de um artigo mediante denominação que preceda o dispositivo, grafada em letras minúsculas, em negrito, alinhada à esquerda, sem numeração. A especificação temática simplificada, ao contrário do livro, não comporta a regra de utilização de preposição de, tá? De, do livro, né? Das não sei o que, ali, ó. Não tem a regra da preposição. Critérios de sistematização, né? Ou seja, para você, né, agrupar em títulos, capítulos, seções, subseções, você tem que ter um critério, né? E aí, professor, aonde que vou elaborar o critério? Depende do assunto. Então, de acordo com o assunto, você utiliza um critério de sistematização. Como assim, professor, né? Ó, critérios aqui, ó. Matérias que guardem afinidade objetiva devem ser tratadas no mesmo contexto ou agrupamento. Outro, procedimentos devem ser disciplinados segundo a ordem cronológica, né? Segundo a ordem cronológica, nós temos o quê? A sistematização das leis processuais, da petição inicial, da contestação, do não sei o quê, da decisão interlocutória, recursos e assim por diante. Ele vai passando, né, a sequência, né? A sistemática da lei deve ser concebida de modo a permitir que ela forneça resposta à questão jurídica a ser disciplinada. E institutos diversos devem ser tratados separadamente, né? Vamos lá. Ó, classificação segundo bem dos tutelados, né? Temos aí, né? Ó, parte especial, ó, título 1. Ó, olha aí, né? Parte especial, que estão falando de quem? Do Código Penal, né? Ó, título 1, dos crimes contra a pessoa. Título 2, dos crimes contra o patrimônio. Vai embora, dos crimes, ó. Parte espacial, né? Outra classificação aqui, ó. Segundo os institutos jurídicos e as relações jurídicas. Parte especial, ó. Livro 1, das obrigações. Aí vem modalidade de obrigações, transmissão das obrigações, ó, do procedimento. Aqui é a regra da preposição, né? Atos unilaterais. Classificação segundo a ordem cronológica de procedimento, ó, tá? Procedimento, aqui já é o quê? Isso aqui já é o processo, né? Processo, né? Ó, processo de conhecimento e cumprimento de sentença, procedimento comum, né? Ó, livro 1 vai tratar desse assunto, aí vai detalhar, ó. Processo de conhecimento, ó, começa pelo quê? Procedimento comum, aí vem as disposições gerais, petição inicial, ó, improcedência liminar do pedido, da audiência da conciliação e da mediação, da contestação, é tudo processual, isso aqui é a ordem cronológica de um processo, né? Ok? Tá aí, ó, tá? Ok, próximo assunto, né? Tópicos da técnica legislativa. Tá? Aqui a gente vai falar alguns assuntos importantes da técnica, para você interpretar a lei. Tá? Então vamos lá, são alguns recursos, né? Vamos lá, técnica. Primeiro, alteração normativa, né? O que acontece? Você tem uma lei. Essa lei não vai ser eterna, né? Essa lei ela vai passar por quê? Por adaptações, ela vai ser revogada um dia, pode ter certeza, ela vai ser alterada um dia. Então tem que seguir regras, né? Alteração da norma. O artigo de alteração da norma deve fazer menção expressa ao ato normativo que está sendo alterado, conforme a formulação apresentada nos exemplos a seguir. Vamos lá. Artigo 1º. A Lei 11.350 passa a vigorar com as seguintes alterações. Olha aí. Aí vem artigo 1º. Tá? Ó, o decreto... Vamos lá. O decreto 350 passa a vigorar com as seguintes alterações. Vai embora. Tá, aí, ó. Tá, nós temos aí, ó. Tá, então isso aqui é alteração. Pode, mas tem que ser expressa. Qual o dispositivo que você quer alterar? Tá? Não pode ser vago, né? Tá? É vedado dispor sobre alterações de mais de uma norma no mesmo artigo. Tá? Então, se você tem, igual aqui, ó, são leis aqui correlatas. São 2 artigos, cada artigo para uma lei. Você não pode colocar alteração de 2 leis
o conteúdo de alteração de duas leis em um artigo. É um para cada um. Tá? Alteração parcial do artigo. Sim. Tá? Você pega lá, por exemplo, o parágrafo faz parte do artigo? Faz. O inciso faz parte do artigo? Faz. Eu posso, professor, só alterar aquele inciso, somente aquele parágrafo? Pode. E acontece muito, né? Qual que é a técnica legislativa que traz o manual no sentido para alterar a alteração parcial do artigo, né? É muito simples, ó. Vamos lá. Convite especial para você, meu amigo, minha amiga que está até agora assistindo esse vídeo nosso aqui da Lá Concurso. Olha só, convite especial, nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso 100% EAD, focado no concurso da PM de Pernambuco 2023, aulas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar nessa caminhada, e se você seguir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza absoluta que você fará uma excelente prova e, claro, estará disputando por vagas. O nosso curso completo, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais por apenas preço único, R$ 69,90. É isso mesmo, preço aí imbatível, melhor custo-benefício do mercado. Tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, pode se matricular aqui na Lá Concurso, que você não vai se arrepender. Espero vocês aqui na Lá Concurso.